quando nós percebemos que perdemos o controle. O que fazer quando as coisas da nossa vida já estão tão desgastadas, quando mais um fim, de ano está chegando e nós não conseguimos compreender o porquê que a nossa vida está tomando o rumo que está tomando. Por que quando nós perdemos o controle das coisas, nós surtamos tanto, nós acabamos perdendo a dimensão de paz, de tranquilidade. A gente acaba olhando só para os problemas e a gente acaba se percebendo em um beco sem saída. Por que quando nós perdemos o controle, é como se nós desfalecêssemos? É como se nós, de fato, estivéssemos sucumbindo e a gente não tem mais olhos para nada, a não ser para o problema, a não ser para aquilo que está nos atormentando. E eu tenho uma coisa para te dizer nesse Café com Propósito de quase o último do final de ano, já na reta final. Jesus ainda está no controle. Jesus ainda está no controle. E esse vai ser a nossa conversa, o nosso bate-papo de hoje. Porque hoje vai ser um pouco diferente. Hoje vai ser conversa de coração para coração. Sobre questões também que eu tô passando, mas que eu acredito que vão te ajudar. Eu acredito que vão falar aí o teu coração e que Deus vai usar isso também para falar o teu coração. Então, minha amada, seja muito bem-vinda a esse Café com Propósito. Ele acontece todas as segundas-feiras, às 8h07 da manhã, e ele também está disponível no Spotify e também no YouTube. Então você pode assistir ele tanto ouvindo, indo, voltando do trabalho, na estrada, enfim, ou até mesmo às vezes limpando a casa, E você também pode assistir no YouTube o Café com Propósito, que acontece toda segunda-feira. Jesus, ele ainda está no controle. Só que por que nós temos tanta dificuldade de compreender que Jesus está no controle? Por que diante dos problemas, diante das circunstâncias muitas vezes que nos atormentam, a gente tem dificuldade de perceber que Jesus de fato está presente? Tiago 1, ele vai nos dizer que é para a gente considerar motivo de alegria para passarmos por provações. Porque as provações, elas moldam, elas lapidam o nosso caráter, elas de fato trazem coisas à tona, mostram coisas em nós que outras situações não mostrariam. Mas por que nós simplesmente esquecemos de tudo quando a gente passa por dificuldade? Por que quando a gente está passando por uma situação, seja no teu relacionamento, seja questão financeira, seja com o teu emocional mesmo, talvez você esteja enfrentando uma depressão ou esteja enfrentando crises de ansiedade, ou até mesmo você esteja com problemas dentro da tua família ou problemas físicos, problemas do corpo mesmo. E por que nós temos tanta dificuldade em perceber que Jesus ainda está presente? Por que nós temos tanta dificuldade em entender que Jesus, ele se faz presente? E conforme Tiago diz, considerem por motivo de alegria passarem por tantas provações. Por que Tiago está dizendo isso? Por que a situação funciona dessa forma? Por que eu preciso passar por todas essas coisas? E é muito interessante porque nesses momentos, nessas situações, o nosso caráter, o nosso coração, ele é provado. As circunstâncias, elas moldam e dizem muito sobre quem nós somos e qual a situação do nosso coração. E hoje nós vamos falar sobre isso. Hoje eu quero te trazer 3 pontos principais de uma situação bem desafiadora que os discípulos passaram e que me fez pensar muito, me fez refletir muito sobre a minha vida, sobre o propósito, sobre a forma como eu tenho lidado com as coisas. Agora com a gestação, eu fico pensando assim bastante, Hoje de manhã, quando eu acordei, já deu pra sentir a Lara mexendo um pouquinho e eu fiquei pensando assim, sobre as coisas, sobre como as coisas estão indo. E é interessante porque antes eu já sempre fui de refletir sobre a vida, sobre o rumo das coisas, mas quando nós temos um filho, nós parece que a gente pensa ainda muito mais, E eu me peguei pensando sobre isso, sobre as dificuldades, sobre as facilidades, sobre o sentido disso tudo e como a gente tem levado a nossa vida. E eu quero te perguntar,
Nesse ano de 2023, como é que você levou a tua vida? Quais foram as provações que você enfrentou? Olha um pouquinho para trás, sabe? Para tudo que você está fazendo e olha um pouquinho para trás. Quais foram as provações que você enfrentou? Quais foram as dificuldades que você teve que passar? E você passou por elas, mas a questão é como você passou por elas. O que sobrou disso tudo? Será que o teu coração foi lapidado? Será que você foi fortalecida com essas provações? Ou você deixou a tua fé virar líquida, se desfazer? Ou você simplesmente se perdeu no caminho e agora você olha para a situação, você olha para tua vida e você já não sabe mais o que você está fazendo, da onde você está vindo, para onde você está indo e o que você está fazendo aqui? As provações e as dificuldades, quando a gente perde o controle, elas têm a capacidade de nos fazer colocar para fora aquilo que tem no nosso coração. Então, se a gente está bem firme e a gente está de fato consciente de quem nós somos, de onde nós viemos, o que nós estamos fazendo aqui, qual é o meu propósito de vida, se eu estou bem firme, mesmo que me venha uma depressão, mesmo que me venha crises de ansiedade, que muitas vezes podem ser questões físicas, não necessariamente emocionais, né? Mesmo que eu passe por dificuldades, mesmo que meu marido me traia, mesmo que as coisas aconteçam, que eu passe por crise e escassez financeira, mesmo que eu passe por situações de dificuldade, essas provações e essas dificuldades, elas vão revelar dentro do meu coração uma fé que já existe ali. Mas quando nada disso existe, quando a gente não se abastece daquilo que realmente é necessário, as provações elas vêm, elas tiram de nós, elas extraem de nós, né? Colocam para fora muita amargura, elas colocam para fora muito sofrimento em forma de murmuração, em forma de vitimismo, em forma de várias questões que a gente não faz ideia que estavam todas ali dentro. Então, para um instante e pensa, como que foi o meu ano? Como que foram as coisas até aqui? Será que eu perdi o controle e agora eu tenho a percepção de que tudo está fora do lugar? Será que a minha vida desordenou completamente? Eu acredito que Deus, vocês sabem, eu sempre trago aqui questões emocionais. Questões emocionais e também espirituais. E eu falo muito sobre controle emocional, eu falo muito, tanto para as minhas alunas, como também nos stories para vocês que são seguidoras. E vocês sabem que não tem como nós crescermos emocionalmente sem também uma maturidade, né? Tanto na parte emocional como na parte espiritual. Que a gente foi feita de forma integral, de forma inteira. E se nós formos feitas de forma inteira, nós precisamos passar por uma transformação inteira. E quando nós olhamos para a nossa vida de forma inteira, completa, nós temos promessas muito claras de Deus para nós. Como, por exemplo, Jeremias 29:11, que diz: eu tenho planos de paz e não de mal, não de lhes causar dano, mas de lhes fazer prosperar, para que vocês tenham uma esperança em um futuro. Se Deus tem esses planos para nós, se Ele imagina a nossa vida dessa forma, por que muitas vezes a gente já está desacreditada disso? E houveram alguns discípulos que também estavam desacreditados disso. E eu quero conversar com vocês hoje a partir de 3 pontos dessa experiência desses discípulos. Se você tem a sua Bíblia aí, abra a sua Bíblia ou então anote aí no teu caderninho do nosso Café com Propósito. E nós vamos ler uma passagem bem pequena de Marcos 4, a partir do versículo 35, que diz o seguinte: naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos discípulos: vamos para o outro lado. Ou seja, Jesus estava anoitecendo e Jesus falou: a gente vai para o outro lado do rio, do lago. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se então um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que esse foi enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Ou seja, a gente está aqui, né, quase morrendo, e você está aí dormindo? Tu não liga pra gente não? Não está prestando atenção? O que está acontecendo? E
Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa calmaria, bonança. Então perguntou aos discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Vocês não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Minhas amadas, nesse texto aqui que é fabuloso, ele traz 3 perguntas principais para nós. E isso diz muito respeito ao nosso emocional, à nossa forma de vida. Isso diz muito, muito a respeito da forma como a gente lida com os problemas, com as circunstâncias e quando a gente perde o controle da nossa vida. Aqui é um texto onde diz que os discípulos estavam no barco junto com Jesus. E enquanto eles estavam indo para o outro lado, veio uma grande tempestade. Essa tempestade começou a encher o barco de água e estava tudo um caos. E de repente, os discípulos olharam para tudo, eles tinham perdido o controle completamente. E eles olharam para Jesus e Jesus estava ali, imagina. Gente, se imagina, num barco, né, todo assim, à noite, ventando, raios, trovões e tudo mais, um caos. Um pega a vela daqui, outro pega o leme de lá e tal, e aquela coisa toda. E, de repente, eles olham assim pro lado. Jesus tá lá no cantinho, dormindo, entendeu? Como se não houvesse amanhã. Como se tudo estivesse maravilhosamente bem. E diz, ué, como assim? Não faz sentido, não faz sentido. E aí vem a primeira pergunta dos discípulos, das 3 principais perguntas que eu quero que a gente converse um pouquinho nesse Café com Propósito. A primeira pergunta é, mestre, não te importa que morramos? Em outra tradução está dizendo, mestre, não te importa que perecemos? E pensando mais a fundo, reflete assim contigo, sabe? Se for preciso, fecha os olhos, pensa um pouquinho. Não é esse o mesmo tipo de sentimento que domina a gente quando esquecemos que Jesus está no controle? Esse é o mesmo sentimento que nós temos quando a gente está no olho do furacão de uma briga, por exemplo, entre você e o teu marido. Esse é o mesmo sentimento quando a gente está diante de uma catástrofe financeira, quando a gente está diante de uma depressão, quando a gente está diante de um emocional que a gente até mesmo não controla, quando a gente enfrenta dificuldades porque a gente já não sabe mais o que faz com o nosso marido, porque simplesmente na tua concepção você já tentou de tudo e as coisas não funcionam. Esse é o mesmo sentimento que os discípulos estavam tendo. Quando eles estavam no barco, tudo estava um caos, o barco quase afundando. E aí Jesus ali dormindo. Quais são as tuas dificuldades quando o negócio aperta? Quais são os teus pensamentos, as questões que você mais se percebe em dificuldade quando o negócio aperta? E o pior, ali naquele momento em que tudo estava um caos, né? Jesus, ele estava dormindo. É como se houvesse um silêncio da parte de Deus ali. E quando nós estamos passando por dificuldades, a gente olha para todas as circunstâncias, a gente olha em volta e tudo mais, e a gente tenta, né, conversar com Deus, a gente tenta ir adiante, a gente tenta, e não parece muitas vezes que ele está em silêncio? Não parece muitas vezes que, assim como esse desespero, né, dos discípulos, a gente também no meio do desespero, no meio ali do furacão, do tornado acontecendo, a gente olha assim, parece que Jesus está em silêncio, parece que, sabe, Deus não está presente. Eu já tive essa percepção. Eu lembro muito bem de algumas vezes assim da minha vida, eu ter essa percepção. Quando eu fui para a faculdade de teologia, eu tinha 16 para 17 anos, né? Novinha, imatura, não que hoje eu seja a rainha da maturidade, mas aquela coisa assim, saindo, né, da juventude, entendendo o mundo, entendendo as coisas. Eu lembro de começar a estudar coisas sobre Deus e sobre sofrimento e tudo mais. Eu lembro que eu estava estudando sobre Jó na época. E não sei se você conhece a história de Jó, inclusive seria uma boa série para fazer aqui no Café com Propósito.
Jó passa por dificuldades tremendas e ele tem uma mulher que, meu Deus, é Satanás em pessoa, né? E seria bem interessante a gente fazer, de repente, um Café com Propósito ou uma série de um mês, assim, do Café com Propósito sobre Jó. É muito interessante, porque as crises dele, as indagações dele, o desespero dele, né? Até mesmo tudo que ele passa é muito semelhante, muitas vezes, aos nossos sofrimentos. E eu lembro que eu estava estudando Jó e eu lembro que eu cheguei a uma crise, assim, com Deus mesmo. Eu cheguei a uma crise e eu lembro que eu saí perto da noite, assim, era de tardezinha, lá onde eu estudava, era um espaço bem grande com gramado, assim, coisa mais linda, com bastante pinheiros e tal, e uns banquinhos embaixo de árvore, assim, e eu fui em um daqueles banquinhos vermelhos, sentei lá naquele banquinho de frente pra tipo uma lagoa, assim, fiquei ouvindo o barulho dos sapos, e eu fiquei conversando com Deus naquele momento. Eu não sei quantas horas eu fiquei ali, mas eu fiquei conversando com Deus e perguntando: Senhor, por quê? Por que nós sofremos? Por que nós sofremos? Por que tu nos deixa sofrer? E eu tinha questões da minha história também que eu tinha sofrido muito. E que muitas vezes eu não tinha percebido Deus no meio daquela circunstância. E eu me questionei, assim, eu conversei com Deus naquela tarde, naquela noite, e eu questionava: mas por quê? Por que nós sofremos? Tu não é um Deus que nos ama, tu não é um Deus que de fato se importa com a gente. Por que quando a gente está no meio do olho do furacão, tu nos deixa passar coisas terríveis? E você talvez já tenha se perguntado: Senhor, por que tu tá deixando isso acontecer dentro do meu casamento? Por que você tá deixando ser um ano dessa forma, o ano terminar desse jeito? Por que as coisas estão desse jeito? Por quê? Por quê? Por quê? Por que eu converso contigo, oro a ti e tu não me escuta? Parece que não passa do teto. E eu cheguei a uma conclusão. De que, na verdade, quando nós estamos diante de uma situação, nós temos um olhar errado. O foco que a gente tem diante de um problema, ele sempre é distorcido. Para pensar. Quando nós estamos diante de um problema, seja no casamento, seja com teu marido, seja financeiro, seja com qualquer situação, o nosso foco, o nosso olhar está inteiramente para o problema. Nós não conseguimos ver outra coisa, nós não conseguimos respirar outra coisa, nós não conseguimos perceber nada além daquele problema que está nos atormentando. Tudo passa a ser a partir daquilo. Se você está com um problema financeiro, a tua vida se torna aquele problema financeiro. Nós estamos constantemente tendo uma vida onde o problema se torna o nosso Deus. E a gente foca, a gente restringe o nosso olhar somente para aquilo. Por quê? Porque é a única coisa que você está prestando atenção. A nossa visão, ela é muito limitada. Muito limitada. Nós só conseguimos ver aquilo que nos é mostrado. Eu posso até perceber, por exemplo, que o Gustavo, meu marido, ele tá aqui em outro cômodo. Que o coração dele tá batendo, que ele tá respirando, que ele existe, que ele está ali. Mas eu não estou vendo. Então, logo, eu não tenho absoluta certeza se ele tá ali, ou se ele foi no mercado, se ele foi em outro lugar, porque eu não estou vendo. Eu consigo ter a percepção das coisas somente daquilo que eu vejo. Aquilo que eu não vejo, eu não consigo dimensionar. Posso até imaginar, mas eu não tenho certeza. E isso nos faz ter uma percepção muito distorcida da realidade. Isso faz a gente perceber as coisas somente aquelas que estão ali na nossa lente, na nossa dimensão, no nosso óculos. Isso faz com que a gente fique completamente perdida e perca o controle das coisas e ache que agora tudo está um caos porque você não consegue resolver um único problema. E a nossa mente, ela é muito sabotadora. Quando nós estamos enfrentando um problema, nós puxamos à mente várias outras situações que também são problema.
Então, assim, se você tá com problema com teu marido, você vai começar, meu marido tá assim, porque daquela outra vez ele também já fez isso, porque daquele outro jeito, porque isso, porque aquilo que aconteceu. E também meu trabalho, né, tá uma porcaria, porque as coisas não funcionam, porque é minha vida, porque eu já tô com ansiedade, essa noite eu nem dormi direito. E aí você começa a trazer vários e vários e vários. Não acontece isso contigo também? Ou é só comigo? A tua mente, ela começa a te trazer várias situações que aconteceram nos últimos dias ou nos últimos tempos, de coisas horríveis e ruins que aconteceram, e de repente você tira a conclusão de que tudo tá horrível e que Jesus não se importa que você esteja morrendo, assim como os discípulos falaram. Só que os discípulos, eles perderam a percepção de que eles já estavam caminhando um tempo com Jesus. Eles perderam a percepção de quem Jesus era, do que Jesus poderia fazer. Eles perderam a percepção de que eles estavam com o próprio Deus no barco. Porque eles só conseguiam olhar os problemas. Eles só tinham olhos para a tempestade. Não sei se você lembra, mas tem um outro discípulo que também foca o seu olhar na tempestade e acaba afundando. Pedro. Pedro é um cara que, nossa, eu tenho... Minha amada, se tem alguém que eu me identifico na Bíblia, sabe? Depois de Paulo, é Pedro. Pedro é o cara, entende? Que eu me identifico assim demais. Jesus fala, sou eu que tô vindo sobre as águas. Ele diz, Senhor, é você? Eu também quero. Então vem, Pedro. Ele coloca o pé sobre a água, ele percebe que não afunda, ele coloca o outro pé e de repente ele olha pro lado. E quando ele olha pro lado, ele vê a tempestade toda, as ondas e tudo que tá acontecendo ali, que tá um caos, ele começa a afundar. Ele tira os olhos daquilo que realmente importa. E aí ele acha que ele precisa controlar a situação. Talvez você esteja assim no final de mais um ano, porque você esteja percebendo que você está perdendo o controle da tua vida, de que as coisas estão se diluindo e está indo embora com o vento. A tua família está indo embora com o vento, o teu emocional está indo embora com o vento, a tua vida está se desfazendo. Mas eu preciso te dizer de que Jesus ainda está no controle. Talvez você precisa dar um passo para trás e ter olhos mais atentos àquilo que está acontecendo, porque talvez esse problema, a tempestade, não seja o foco que você deve ter. E aí nós temos a segunda pergunta dos discípulos, na conversa com os discípulos. E agora Jesus devolve uma pergunta para eles. Senhor, tu não importa? Não se importa que a gente aqui tá morrendo? A gente tá passando por dificuldade, o barco tá afundando? E tu tá aí dormindo? Tá nem aí pra gente, né? E Jesus olha assim pra eles e pergunta, mas por que vocês estão com tanto medo? Vocês ainda não têm fé? Vocês ainda não têm fé? O ser humano, você e eu, nós temos a memória curta. A tempestade nos cega. Cega a gente e faz a gente achar que tudo aquilo que está acontecendo é o único problema. E que, a partir desse problema e dessa dor, isso se torna a nossa vida. Cuidado. Talvez não seja toda a tua vida que esteja arruinada. Talvez seja apenas a tua lente que está suja. Talvez você realmente esteja com um problema no teu casamento. Mas você precisa parar um instante, olhar para esse casamento e perceber, eu tenho cumprido meu papel, eu tenho feito meu papel, eu tenho me colocado na presença de Deus todos os dias, eu tenho de fato firmado as minhas raízes naquilo que realmente importa, para que eu consiga dar no meu casamento mesmo sem eu receber, para que porque assim, a história, tá, de todas as pessoas, e hoje com a questão de dependência emocional e tudo mais, abusos em casamento e tudo, tá muito na moda do tipo assim, não, você não pode suportar nada no casamento.
O casamento é feito para ser feliz. A vida é feita para ser feliz. Então, se você passa alguma dificuldade, você não é obrigado a nada. Se separa, tem tanta gente por aí que você pode ficar junto, que você pode ser feliz. Seja feliz, siga o seu coração e tudo mais. Se você seguir toda essa balela toda que dizem por aí, sabe o que vai acontecer? Você vai terminar separada de 5, 10 maridos. Você vai terminar com um monte de filhos nos braços, sozinha e amargurada, dizendo que a vida é muito infeliz contigo, que as coisas não funcionam e o mundo é terrível. Amargurada. Por quê? Não existe situação nesse mundo que você queira de fato fazer com que vale a pena e que você de fato percebe que você está feliz, que não vai te custar. Muitas vezes inclui ter fé e acreditar em algo que você não está vendo. Muitas vezes inclui você continuar investindo em um casamento mesmo não tendo retorno, mas investir não para ver se ele age da forma como deveria, não para colocar um teste na pessoa, não para, sabe? Mas continuar investindo porque você sabe que esse é o teu papel e que você está firmado em Deus e que Ele é capaz de restaurar tudo isso. Os discípulos, eles não tinham fé para olhar para além daquela tempestade. Eles não conseguiam enxergar que Jesus estava no barco e que eles não precisavam temer, de que tudo iria voltar à calmaria. Acontece que ali a dor era tão grande que parece que aquilo tudo se torna a vida deles. Parece que tudo aquilo era vida e que não tinha outra solução. E muitas vezes você vai olhar para dentro do teu casamento, você vai olhar para essa depressão que você tem, você vai olhar para essa dificuldade que você está enfrentando e você vai achar que isso é a tua vida e que isso não tem solução. Mas você precisa resgatar princípios bíblicos para a tua vida. Você precisa resgatar o que o mundo está tentando matar. Porque se você seguir o que o mundo tá dizendo pra você seguir, você vai sair, vai pegar todo mundo, vai criar seus filhos sem um pai, você vai fazer de tudo porque o que importa é ser feliz. E gente, eu não tô dizendo tudo isso, vocês sabem, quem me acompanha há mais tempo sabe. Eu passei por um processo de separação muito doloroso. E muitas vezes vocês acham que a separação é assim, ó, nossa, a solução dos meus problemas. Doce ilusão. É tão amarga quanto. E é um espinho na carne, porque você carrega pra vida inteira. Não tem como refazer a tua história. O que aconteceu, aconteceu. Jesus, é óbvio que ele não nos quer sofrer. Ele não nos quer ver, de fato, sofrendo dia após dia, vivendo de migalhas, amargurada e sofrendo com essa situação. Mas ele nos dá princípios que fazem a gente acessar as bênçãos, a graça, tudo o que ele já colocou disponível diante das nossas mãos. E que nós não nos atentamos a olhar isso e seguir isso. Quando é para escolher alguém, nós não levamos os critérios, segundo a palavra, por exemplo, para escolher alguém. E aí nós escolhemos alguém, nós vivemos infelizes. E aí a gente acha que é Deus que está querendo fazer a gente sofrer. Só que quando foi para você escolher, você não pediu, né? Você não pediu, tipo, o que tá... Senhor, será que é? Será que é? Ou você só pediu e não percebeu para fazer o checklist ali para ver se era realmente. Acontece que nós nos esquecemos que Jesus não apenas está no barco conosco, mas nos dá todo o manual de instrução para que a gente de fato viva uma vida tranquila, uma vida leve, mesmo com as dificuldades. Ele nos dá esse manual de instrução. Acontece que a gente, muitas vezes, desculpa o palavreado, mas está cagando pro manual de instrução. A gente prefere fazer do nosso jeito, da nossa forma. A gente prefere seguir o nosso caminho, seguir o nosso coração, que é enganoso. E aí a gente se estrepa.
E aí as coisas dão errado. E aí a gente começa a andar em círculos. E aí a gente olha pra Jesus e fala, e aí, você não vai fazer nada pela minha vida? Não importa que eu tô aqui sofrendo e morrendo? Por exemplo, você sabia que muitos casos de depressão poderiam ser evitados? Poderiam ser evitados se as pessoas não guardassem tanta amargura. Poderiam ser evitados se as pessoas perdoassem mais. Poderiam ser evitados se uma pessoa simplesmente se alimentasse, fizesse atividade física e fizesse as questões básicas ali para cuidar da casa que ela recebeu de Deus, que é o próprio corpo. Mas nós não cuidamos da casa que nós recebemos de Deus, nós não cuidamos daquilo que nós fazemos, nós não cuidamos daquilo que entra pelas janelas da alma, olhos, ouvidos. Nós não cuidamos nem mesmo de questões simples e básicas que nós precisamos para ter uma vida boa. E aí a gente reclama com Deus que a gente está doente. A gente reclama com Deus que a gente está com câncer. A gente reclama, entende? E eu sei, não generalizem o que eu tô falando. Eu sei que tem casos de que, por exemplo, um câncer é uma questão genética, sabe? Que não tinha o que você fazer. Mas, gente, tem muitos casos, por exemplo, de demência, problemas do coração, problemas em órgãos, problemas no pulmão, problemas físicos que poderiam ser evitados se você seguisse princípios. Se você tirasse 30 minutos do teu dia para fazer uma atividade física que você tem preguiça e você não faz, e depois está reclamando com Deus que você está com problema e quer que Ele te cure. Hipocrisia. Senhor, não importa que a gente morra aqui, Senhor, tu vai demorar muito para curar, Senhor, a minha bênção vai demorar para chegar, e blá blá blá. Gente mimada, filhos mimados. Nós temos tudo isso aqui, ó, como manual de instrução. Nós temos isso aqui, ó, para fazer funcionar. E nós não aproveitamos. Nós ganhamos todos os dias 24 horas da nossa vida. Todos os dias, novas 24 horas. E a gente faz o que com elas? E aí a gente busca compensações, né? Aí pelo sofrimento, por uma vida desordenada que a gente vai levando, por não ter plantado princípios, por exemplo, para um bom casamento, nunca ter estudado nada sobre, não ter se desprendido, feito algo que te custe, para seguir um casamento bem, para lidar com o emocional da melhor forma, usar a mente que você tem para pensar a tua vida e planejar a tua vida. Quando você não tem tudo isso, você começa a usar de compensações. Como assim, Sabrina, compensações? Sabe o que acontece? Você começa a usar de artimanhas e fugas para dar pequenos prazeres da tua vida, para que a vida não seja tão pesada. Mas que na verdade isso não passa de pequenas doses de droga diárias, para que você não sinta a dor que é viver. Sabe o que você faz? Aí você começa a se perder nas redes sociais. Aí você começa a comer somente aquilo que te dá prazer. Você não tem mais disciplina. Aí você começa a simplesmente comprar coisas mais do que deveria. Você começa a trabalhar mais do que deveria. Você começa a descontar no marido, você começa a descontar nos filhos, você começa a não se enxergar mais da forma como você se enxergava, e daí você começa a não se entender mais, parece que você está no corpo de uma pessoa estranha. E aí, essas questões todas são compensações. Compensações para amenizar, para adormecer, para amortecer uma vida que está perdida já. Que está totalmente fora do controle, mas que você nem sequer retorna para aquele que tem todas as coisas sob controle. E aí Jesus pergunta, por que vocês estão com tanto medo? Vocês não têm fé? Vocês não têm um barco? Vocês não têm aí, né, todos os apetrechos, os utensílios para lidar com a tempestade? Eu não tô aqui com vocês? Então por que é que vocês estão desesperados? Vamos lá! Tá na hora de trabalhar, tá na hora de tirar a água de dentro do barco, vamos lá, bora. Então,
A gente sempre vai usar de desculpas, de questões que muitas vezes, é por causa de fulano de tal, é por causa do meu marido que eu não melhoro. É por causa que me falta tempo que eu não melhoro. É porque eu sou muito desse jeito, Sabrina, eu sou muito ansiosa, por isso eu não melhoro. Sabrina, eu sou muito não sei o quê. Sabrina, porque o Estado tá desse jeito, a política tá desse jeito. Sabrina, porque a crise, quando era Covid, meu Deus, era Covid. Quando sempre o problema financeiro, não tenho dinheiro e tal. Gente, quando a gente de fato quer, a gente dá um jeito. A gente dá um jeito. Por exemplo, muitas mulheres vêm pra mim e falam, Sabrina, eu não tenho dinheiro. Eu acho o máximo quando a pessoa fala que não tem dinheiro, por isso não muda de vida. Tipo, Sabrina, eu tô com um problema emocional, eu não tenho dinheiro pra fazer o teu curso, por isso eu tô desse jeito ainda. Não, daí a pessoa coloca a culpa em mim, que ainda não melhorou de vida porque eu não consigo fazer meu curso, porque o curso tem preço, entendeu? Gente, quantas pessoas já não estão sendo transformadas por conteúdo gratuito que eu dou aqui? Mas por quê? Porque maratonam todos os conteúdos aqui. Investem tempo, sabe? Tem caderno de anotação. Tem seguidora que me manda, tem caderno de páginas e páginas de anotação de todos os cafés com propósito. Ela sabe os temas dos cafés com propósito mais que eu. Mas, sabe, maratona as coisas que tem aqui. Quando abre caixinha de pergunta nos stories, pergunta, faz aquele monte de pergunta, sabe? Tá sempre empenhada, tá sempre... Imagina, essas pessoas estão tendo mudança. Quem consegue isso, o próximo passo, ela já tá lá e eu já tô acompanhando ela toda semana, dentro do MR. Por quê? Porque houve mudança aqui. Houve mudança aqui. Quando há mudança aqui, você não se vitimiza mais. Você não coloca a culpa nos outros, ou nas circunstâncias, ou nas coisas. Você, no meio das circunstâncias, você faz acontecer oportunidade. Você faz acontecer oportunidade. A oportunidade, ela não bate na tua porta. O dinheiro não bate na tua porta. Você cria oportunidades, você cria situações, você faz acontecer. Quem tem problema de dinheiro, não é problema de dinheiro, é problema emocional. Quem tem problema no relacionamento, o problema não é o relacionamento, o problema é o emocional. Quem tem problema de compulsão, come demais, o problema não é comer demais, o problema é o emocional. Todas essas coisas são compensações e frutos amargos que você está comendo de raízes que você nem sabe quais são, que estão doentes. A gente precisa parar de ter um olhar superficial sobre a nossa vida e começar a olhar de fato para os reais problemas da nossa vida. Ou você acha que o teu maior inimigo é o teu marido? O teu maior inimigo não é o teu marido. Sabrina, mas ele tá fazendo um monte de mal pra mim. Sim, mas ele tá sendo usado. Ele tá sendo usado e você sabe muito bem por quê. E aí? A questão é que diante de todas essas circunstâncias, por mais desafiadoras que sejam, nós não precisamos ter medo. E nós não devemos ter medo. Eu sei que muitas vezes as circunstâncias, as situações, elas vão nos gerar medo. Quando eu olho, por exemplo, o fato de hoje eu ser mãe e daqui a alguns meses eu ter uma bebezinha no meu colo, é impossível não gerar temor, é impossível não gerar medo. Mas o medo, ele nunca foi um empecilho para a ação. O medo, quando ele é na dosagem certa, ele não nos cega, mas ele nos faz ficar atentas. Eles tinham se distraído pelo medo e tinham se cegados. Eles tinham ficado cegos, por quê? Porque eles perderam o olhar da promessa. Jesus no início falou, nós vamos passar para o outro lado. Jesus já havia dito. Jesus estava no barco com eles, e isso deveria bastar. Ou seja, eles não precisavam ficar com medo por causa da presença, por causa da promessa, por causa da presença. No momento do desespero, nós precisamos olhar para Jesus, para a palavra, e ver como que Jesus olha todas as circunstâncias. Como que Jesus vê todas as situações,
Nós precisamos ter um olhar do mundo espiritual. Do mundo espiritual e não do mundo carnal. Minhas amadas, quando a gente percebe que você, por exemplo, é esposa do teu marido, mas isso é só de fachada, você é uma filha do pai agindo dentro de uma família, o teu olhar para tua família, para o teu casamento muda. Quando você percebe que você é uma advogada, que você é uma mentora, ou que você é uma médica, ou que você tá disfarçada, mas que você é uma filha do pai agindo naquele ambiente, o teu olhar para as coisas muda, o teu olhar para o teu trabalho muda, o teu olhar para o teu casamento muda, o teu olhar para a tua vida muda. Você começa a ver as coisas não mais como coisas que te afetam, coisas que são contra você, mas você apenas é canal de transformação para atingir outras circunstâncias e transformar outras pessoas. Só que a gente é muito cega e muito orgulhosa e egoísta. Tudo é contra nós, os nossos problemas são os maiores, tudo é a gente no centro o tempo inteiro. O tempo inteiro. A base de uma pessoa, por exemplo, depressiva é o egoísmo. Eu sei que é uma doença também, eu sei que tem todas essas questões. Mas o que uma pessoa depressiva pensa? Os meus problemas, o meu passado, as minhas dores, as minhas feridas, as minhas coisas, e meu, e ela vai se prostrando, sabe, diante dela mesma e olhando pro próprio umbigo. Quando uma pessoa depressiva, a primeira coisa que eu falo pra ela é: sai desse quarto escuro, vai servir, vai ajudar alguém, vai ajudar uma velhinha a atravessar a rua, vai num asilo conversar com os idosos, vai no orfanato ver criança, vai numa assistência social, ajudar pessoas carentes, vai fazer marmita pra entregar na rua pros mendigos, vai fazer alguma coisa. Vai fazer alguma coisa. É o primeiro passo. É o primeiro passo. A gente somente vai ver um Jesus de paz quando nós termos tempo para olhar para ele. Esse ano de 2023, qual foi o tempo dedicado a Jesus que você teve? De verdade. Eu não tô dizendo ir na igreja. Não tô dizendo ir na igreja. Embora uma filha do pai frequente uma igreja, ok? Mas intimidade não significa frequentar uma igreja. Quem tem intimidade frequenta a igreja. Percebe? Percebe? Ó. Quem é filha do pai casa e cumpre princípios. Não para ser feliz. Não casa para ser feliz. Casa para cumprir princípios e fazer o outro feliz. E ela acaba sendo feliz porque ela cumpre princípios e procura fazer o outro feliz. Uma pessoa que é filha do pai participa de uma igreja, sim, mas não para ter intimidade com Deus. Ela tem intimidade com Deus e por isso ela participa de uma igreja. Uma pessoa que é filha do pai tem a vida estável. Não porque não enfrenta dificuldades, mas que encontra em toda dificuldade a estabilidade em estar no pai. A ordem, assim como Jesus, ele inverte a ordem e as coisas do mundo, fazendo com que o próprio Deus se humilhe e ele inverte todos esses valores, né? O Deus até na concepção grega, filosófica, até o momento, até mesmo o Deus judaico, antes de vir Jesus, era um Deus assim, nossa, o Deus assim, nunca possível ser visto, nem tanto que, por exemplo, Moisés vê a Deus, mas lá no hebraico mesmo, Moisés sobe no monte e vê as nádegas de Deus. Você sabia disso? Porque Deus é impossível de ser visto, é impossível de chegar perto de Deus. A glória de Deus é tremenda, ela faz você morrer. A Arca da Aliança, se um ser humano chegasse ali e tudo mais tocasse, ele morria. Ou seja, tanto na concepção judaica como em qualquer outra religião, Deus é um Deus, nossa, os deuses gregos são, sabe, deuses poderosíssimos. Jesus vem em forma de criança, nasce entre fezes e urina, não só por estar em um estábulo,
mas porque naquela época o nascimento não tinha limpeza, não tinha nada dessas coisas. Ele nasce em fezes e urina da própria Maria. Ele abre do seu poder e se faz fraco, diz Filipenses 2. Ele inverte a ordem completa do mundo. Do que é de fato humildade, do que é de fato ter poder, do que é de fato o amor. Que não é um amor que é um comércio, onde eu dou e você também me entrega e assim a gente vai levando, né? Um amor só de doação. E se você não receber? Não importa, eu já recebi do meu pai, para vocês eu vou dar mesmo. Jesus inverte tudo isso. Qual foi o tempo que você tirou para esse Jesus, para ter intimidade com ele? De verdade, esse ano. Talvez a forma como a tua vida esteja seja um resultado dessa falta de presença e intimidade com Jesus. Não porque ele é um Deus barganhoso, que diz, só se você se chegar a mim que daí eu vou te salvar. Não. Mas acontece que quando uma brasinha sai da fogueira, ela se apaga. Cada vez mais que ela se afasta, ela se apaga. Quando ela retorna, ela se enche de vida de novo. Assim como uma criança desesperada, ela olha para o seu pai e quando há esse relacionamento de intimidade entre pai e filho, a criança olha para o seu pai e já se acalma. Assim deveria ser nós quando olhamos para Deus, quando estamos na presença dele. Uma paz imensa que não tem como ser medida deveria tomar conta do teu coração. Se isso não acontece, é porque falta joelho dobrado, falta tempo de qualidade com quem te criou. E por fim, a última pergunta dessas 3 perguntas aqui que a gente está conversando é: quem é esse? Quem é esse? Que até o mar e o vento lhe obedecem. É sério que eu preciso te lembrar quem é Jesus? No dia 23 de dezembro, nós vamos ter uma live especial sobre quem é Jesus de verdade. Lá nós vamos falar mais sobre isso, mas adiantando já, eu preciso te lembrar quem é Jesus, o que ele fez. Eu preciso te lembrar. Eu preciso te lembrar que ele veio ao mundo, ele se humilhou, se fez gente, que mesmo sem ter passado por situação de pecado nenhuma, de nenhum erro, de nenhuma falha, por ter amado fielmente, de forma transparente, com todo o seu ser, ainda assim, até mesmo depois de ter nascido, ele já sabia que o fim da vida dele seria a cruz. Mesmo sabendo disso, ele vai até o fim. Mesmo sabendo disso, ele transfere todos os ensinamentos e o que ele acredita, quem ele é. Ele reflete o Pai a todo momento. E Jesus é aquele que, ele não é um bom mestre. Ele é Deus. Ele não é um bom exemplo. Ele é Deus. Que te fez, que te criou, que foi por meio dele. Tudo isso aqui foi criado. Você realmente acredita nesse Jesus? Sabrina, eu no fundo tenho dúvidas, porque eu nunca vi. Os nossos olhos são limitados. A gente só consegue ver aquilo que está na nossa frente. Hebreus 11. A fé é a certeza das coisas que nós não vemos. De verdade, eu preciso lembrar você quem é Jesus. Que mesmo na cruz, olhando para baixo e vendo quem estava na frente dele, de todos os seguidores, a multidão, quem foi curada, quem foi alimentada pela multiplicação de pães e de peixes, quem, viveu toda uma trajetória, um ministério com ele de 3 anos, de todo aquele povo inteiro, sobrou Maria e João.
E ele, ao invés de olhar para o sofrimento que ele estava tendo, porque ele estava pregado, ele não estava tendo uma depressão, ele não estava tendo uma dorzinha no pé, ele não estava tendo um probleminha, ele estava sendo pregado numa cruz. Consegue entender? Ele estava morrendo, com uma dor insana. E quando pediu água, os oficiais lá, sabem o que deram pra ele? Vinagre. E o vinagre não é o vinagre que você tá imaginando. Eles usavam esponja e vinagre para se limpar depois que iam, entre aspas, no banheiro. E é esse vinagre com essa esponja que eles dão para Jesus. Porque ele tava com sede. Então, depois dessa situação, com dor, sendo pendurado em um madeiro, ele olha para baixo. Depois de todo o ministério e uma vida dedicada a isso, ele vê só Maria e João. Se fosse você que estivesse lá, o que você diria? Jesus poderia dizer, perdi o controle de tudo mesmo. Deu tudo errado. Olha aqui, quem sobrou. Maria e João, o que eu vou fazer com 2? Eu não preguei pra tanta gente, pra uma multidão e tudo mais. Sobraram 2. Deu tudo errado mesmo, perdi o controle. Foi boi com a corda. Acabou, não tem mais esperança mesmo. É um saco, depois de tudo que eu fiz por vocês. Olha só quem sobrou. Maria e João. Essa é a atitude dele? Jesus olha e diz, Maria, olha para quem está do teu lado. Esse agora é o teu filho. João, olha para essa mulher que está do teu lado. Essa agora é tua mãe. Cuide dela. Maria, cuide de João. Vocês vão precisar estar unidos. Jesus, ele se preocupa com quem estava na frente dele. Mesmo ele tendo todos os sinais de que o seu ministério tinha fracassado. Mas sabe o que muda? Muda porque ele não tirou os olhos do Pai. Ele sabia qual era a missão dele. Ele não estava focado nas pessoas que estavam à sua volta. Ele estava focado na missão dele, porque ele sabia quem ele era. Ele sabia de onde ele tinha vindo. E ele sabia para onde ele estava indo. E naquele momento, ele olha para o Pai e diz, Pai, está consumado. Ou seja, está resolvido. Eu fiz a minha parte. Na tua mão eu entrego o meu espírito. Percebe? Tem momentos da nossa vida que a gente vai precisar dizer assim, ó, Pai, eu tô fazendo a minha parte. Nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Eu estou fazendo a minha parte. Eu estou fazendo a minha parte. E ser abastecida nele. E ser abastecida nele. Quem é esse que até o mar e o vento lhe obedecem? Esse é o Jesus que pode salvar o teu casamento? É o Jesus que ultrapassa técnicas e metas e qualquer métodos psicológicos? Esse é quem restaura o nosso emocional? Esse é quem livra as pessoas da depressão? Eu não estou dizendo que isso não inclui remédios ou coisas do tipo, não é sobre isso. Eu tô dizendo que eu já vi Jesus curar pessoas, eu já vi Jesus restaurar casamentos completamente desestruturados e já tinham se separado. Eu já vi Jesus salvar pessoas do crack. Eu já vi Jesus fazer coisas tremendas. Se esse é o Jesus que salva tantas coisas, que até o vento e o mar lhe obedecem, e que mesmo podendo ter todo esse poder, se entregou por mim e por você, será que não vale a pena um esforço da nossa parte? Será que não vale a pena entregar o controle, aceitar o processo? Quem tem um propósito muito claro suporta o processo. Qual que é o teu propósito? Qual que é o teu propósito? Qual que é a tua identidade? São essas questões que nos firmam e fazem a gente permanecer durante todo o processo. Lapidam a nossa estrutura, o nosso caráter e nos fazem mais fortes. Que você possa essa semana refletir sobre quem é esse
Quem é esse que, apesar de eu estar passando por todas essas dificuldades, continua se mostrando, até por meio dessa live, a mim? Quem é esse que me faz lembrar sempre de novo de que eu não tô sozinha? Quem é esse? Quem é esse? Porque mesmo você tendo perdido o controle, você não pode deixar de acreditar com todas as suas forças que ele ainda está no controle. Que ele ainda está no controle. Minha amada, que essa palavra acalme teu coração, que ela te sustente, mas que não seja só ela, mas que você continue isso. Que você não se contente com isso, mas que você continue, tá? Que você continue. Um beijo no teu coração, fica com Deus, eu vou falar mais sobre isso nos stories hoje. Então, acompanha lá. Que Deus te abençoe, uma ótima semana e até mais. Um beijão, tchau.